Fala pessoal, aqui é Vinícius Romano, analista de renda fixa na Suno Research, e no vídeo de hoje eu trouxe aqui um convidado especial, Cauê Mançanares, CEO da Investo, para falar de um novo ETF aí que eles lançaram no mercado. E para você que quer conhecer mais sobre esse mercado de ETFs, sobre essa novidade especificamente, a gente vai falar bastante sobre como o fundo funciona, que é o NTN-S11, certo? Perfeito, Vinícius, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre esse produto que a gente lançou recentemente e está dando o que falar aí, muita gente perguntando, feedback muito positivo. É um prazer estar aqui com você. Antes de começar, acho que é importante você falar, né, o que é um ETF, rapidamente, só para o pessoal saber e contextualizar aqui. Perfeito. Então, um ETF, ele é uma cesta de ativos. Então, é um fundo de investimento, como qualquer outro fundo aí que vocês estão acostumados a investir, mas a diferença é que ele é um fundo negociado em bolsa. E negociado em bolsa, ele tem essa cesta de ativos que você compra com uma cota somente, você já acessa essa cesta que está embaixo do ETF. E aí o ETF pode ser uma cesta de ativos de renda variável, pode ser uma cesta de ativos de renda fixa, pode ser uma cesta de ativos de cripto. Então o ETF, ele é esse veículo que permite você acessar os ativos que estão dentro dessa cesta sem você ter que ficar escolhendo esses ativos um a um. E aí uma outra grande diferença de um ETF para um fundo comum é que o ETF ele segue um índice de referência. Então você tem a segurança de que quando você comprar uma cota do ETF, você está comprando a cesta que segue aquele índice que o ETF se propõe a seguir. Então você sabe que hoje ele tem essa cesta, você sabe que amanhã ele vai continuar seguindo a mesma estratégia de investimento, que daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele vai continuar seguindo a mesma estratégia de investimento, seguindo o mesmo índice que ele se propôs a seguir. Então você tem essa transparência do que você está comprando e a facilidade de negociar em bolsa, porque o ETF é um fundo que as cotas estão sendo negociadas em bolsa. Então esse produto ETF ele pode servir para usos de diversas maneiras, né? Seja para renda variável, renda fixa, nacional, no exterior, para cripto, como eu falei, e ele dá algumas vantagens para quem está comprando, que é a liquidez em bolsa, a transparência de você saber o que você está comprando e algumas vezes tem vantagens tributárias também para algumas classes de ativo. Esse é um pouquinho do que é um ETF, ele pode servir aí para diversas finalidades para sua carteira de investimento. Perfeito. Então, acho que agora que está claro para todo mundo o que é um ETF, vamos entrar no NTN-11. Vou começar, qual que é o objetivo e o que é o NTN-11? Né? E acho que você pode falar também um pouco da composição da carteira, já que pode ser um ativo de renda variável dentro, né, da carteira daquele ETF, ou um ativo de renda fixa. Então já é bom explicar para o pessoal o que tem dentro do NTNs e qual que é a proposta dele quando vocês pensaram nesse ETF novo. Legal, então o NTNs é um ETF de renda fixa. Então a gente está falando da classe de ativo renda fixa. Ele é uma cesta de títulos do Tesouro IPCA. Então são títulos públicos que a gente está comprando dentro da carteira do NTNs. Então o título público que o brasileiro já adora, né, indexado à inflação, indexado ao IPCA, mas você faz isso numa carteira, numa cesta, que você negocia via a cota do ETF, que é o NTNs11. Então, você comprando uma cota do NTNs, você já está comprando uma carteira de títulos Tesouro IPCA. E algumas vantagens vão começar pela facilidade de você fazer isso via ETF. Você não precisa ficar indo lá escolhendo os títulos individualmente, escolhendo prazo de vencimento. Quando o título vence, você precisar reinvestir esse capital, você faz isso numa cesta já negociada em bolsa. Quando você quiser vender, você vende a cota, você vai vender um pedacinho de cada título que está ali dentro no final, porque você está vendendo um pedaço dessa cesta. Fica muito mais prático para quem está investindo comprar uma cota de um ETF como o NTNs11. E aí, o que tem dentro dele? Eu falei que são títulos Tesouro IPCA. É importante a gente destacar que são títulos que têm vencimento entre 0 e 4 anos. Então são títulos
mais curtos do que um título que algumas pessoas compram lá, IPCA 2050, por exemplo, né, que já tem é muito mais longo, você tem muito mais volatilidade. O NTNs 11, ele buscou pegar os títulos de 0 a 4 anos para ajudar a reduzir a volatilidade também desse investimento em Tesouro IPCA. Então, quando você compra uma cota do NTNs 11, em resumo, você está comprando uma cesta de títulos do Tesouro IPCA com vencimento entre 0 a 4 anos, e todo mês esse ETF é rebalanceado pela gestora, pela Investo, para você garantir que você está sempre comprando uma cesta, você não precisa ficar reinvestindo o seu capital, a Investo já está fazendo esse reinvestimento, quando o título está para vencer, a Investo vende, compra um título mais longo, né, entre 0 a 4 anos, segue o índice de referência, que é um índice de uma provedora brasileira, que é a Teva Índices, e a gente está sempre seguindo essa estratégia proposta pelo provedor de índice. Então, essa transparência que o investidor tem ao comprar uma cota do NTNs 11 é de que ele sempre vai ter uma cesta de ativos de título Tesouro IPCA de 0 a 4 anos, de acordo com o índice que o ETF se propõe a seguir. Muito bom. Você falou, né, quais títulos você tem na carteira. Eu queria traçar um paralelo aqui. Por exemplo, se eu fosse comprar a mesma carteira do NTNs, né, 11 individualmente. Então eu entro lá no Tesouro Direto, na verdade eu não ia conseguir porque os prazos do Tesouro Direto são específicos. Sim. E o NTNs, ele vai lá, compra o título público em si, né, seja do mercado secundário, que as pessoas físicas até têm acesso, mas é um pouco mais restrito, e vocês já fazem todo o rebalanceamento. Então, o que a pessoa precisa saber? Eu vou seguir aquele fundo de 0 a 4, com os títulos de 0 a 4 anos e não preciso me preocupar com rebalanceamento nem nada. Vocês Perfeito. vão fazer esse trabalho, é isso? Isso, exatamente. E hoje você falou, se eu fosse acessar o mercado do Tesouro Direto diretamente, lá no site, né, pela corretora, comprando um título individual. O menor prazo que você consegue hoje, em torno de 6 anos de vencimento. Então, você está falando de prazos mais longos do que a carteira do nosso ETF. E por que o prazo importa? Fala, bom, mas eu vou comprar um de 6 anos, mas eu tenho a possibilidade de revender isso. Agora, quando você compra um título, quanto mais longo ele for, mais volatilidade você está adicionando. Então, a carteira do NTNs, ela consegue entregar uma rentabilidade em linha com os títulos públicos do Tesouro IPCA, mas reduzir a sua volatilidade em aproximadamente 4 vezes. Porque você está falando de uma carteira de títulos mais curtos do que você acessaria diretamente ali no Tesouro Direto. Então, a gente traz um produto que ajuda a trazer retornos que estão em linha, como você comprar um título diretamente, porque afinal, o que tem dentro do ETF são os próprios títulos, só que são títulos mais curtos, reduzindo a volatilidade. E aí você mencionou, né? Você não precisa ficar fazendo o reinvestimento também. Isso tem um benefício, a praticidade muito grande, né, para o investidor que quer investir, de repente ele quer segurar esse investimento por 10 anos, ou de repente ele surgiu aí, vou reformar a minha casa, vou comprar uma viagem, vou fazer alguma coisa assim, preciso vender. O ETF tem liquidez de bolsa, você vai lá e vende, e você sabe que você teve uma volatilidade menor com retorno de título público associado ao IPCA. E nesse caso, o prazo, né, para o resgate, né, seja para aplicação não, mas para o resgate, se a pessoa quiser vender, em quanto tempo ela teria o dinheiro na conta dela? Perfeito. Então é 1 dia. Perfeito. A liquidez de ETF de renda fixa é de 1 dia. É diferente de ações ou um ETF de renda variável, que é D+2, né, que você vende hoje e você recebe o dinheiro daqui 2 dias. ETF de renda fixa é D+1. Você vendeu hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. Perfeito. E acho que nessas linhas gerais, já que a gente está falando de algumas especificações, né, dos ETFs de renda fixa, vamos falar de custos. Começando aí pela tributação. Então, acho que queria que você falasse um pouco como que funciona a tributação. A gente já viu algumas polêmicas aí em relação a prazo médio para você ponderar a carteira, se é 15%, se não é 15%. Como que é a tributação do NTNs? Né? A gente sabe que vai se aplicar a todos os ETFs de renda fixa, mas fala um pouco disso e já aproveita também quanto que é a taxa de administração do fundo. Tá, então a taxa de administração é 0,19% ao ano e a gente conseguiu trazer uma taxa muito competitiva até frente a você investir direto no Tesouro Direto, né? Porque acima de um certo limite você está pagando aí 0,20% ao ano de custódia.
E o ETF ele cobra uma taxa de 0,19% ao ano. Isso daí é a filosofia da Investo de trazer aqui o que é melhor para o cliente, sempre ao máximo que a gente consegue, né, otimizando aqui do nosso lado, e a gente consegue trazer uma taxa muito competitiva. E no final do dia, assim, você vai poder escolher onde você quer comprar, a taxa vai ser muito competitiva mesmo. É uma questão de você quer comprar um título e segurar até o vencimento, você vai lá e compra um título diretamente, porque você sabe exatamente o prazo que você vai ter, ou você quer comprar um título que você está pensando que de repente você vai precisar revender ele, a taxa não vai ser um problema, porque a taxa é muito similar, né? A gente quis trazer uma taxa muito competitiva para não ser o divisor de águas aí. E aí vamos entrar na parte de tributação, então. Eu falei aqui que a carteira do NTNs, ele pega títulos de 0 a 4 anos. E foi muito bem pensado o índice que a gente segue para que ele se enquadre na legislação específica de tributação de ETFs, que considera a tributação de acordo com o prazo médio de repactuação da carteira. Então, o NTNs ele foi feito para todo mês ele rebalancear e o prazo médio de repactuação da carteira está acima de 2 anos. Então, o prazo médio de repactuação da carteira ele varia entre 760 dias e 730 dias. Isso pela construção do índice. Todo mês ele é rebalanceado, todo mês a Investo vai lá, vende os títulos, compra de acordo com o que o índice está dizendo, para sempre ficar com o prazo médio acima de 720 dias, né, de 2 anos. E com isso, o ETF acaba se enquadrando na alíquota de 15%, independente do tempo que você segurar esse ativo no seu investimento. Se comprar hoje e vender amanhã, o prazo médio de repactuação da carteira vai estar acima de 720 dias, então você vai enquadrar na alíquota de 15%. E o que é interessante é que o ETF de renda fixa tem um benefício de facilidade a mais, que o imposto é retido pela corretora. Eu ia falar justamente isso. Legal, Eu ia puxar esse ponto porque a gente já fez um vídeo aqui sobre um outro ETF da Investo, gerou algumas dúvidas sobre precisa pagar DARF, se eu tiver lucro eu preciso ir lá e pagar, eu preciso calcular 20% de ganho. E não, na verdade já é retido e você não precisa pagar nada, né? Exatamente. O imposto já foi cobrado, certo? ETF de renda fixa, a responsabilidade de retenção do imposto é da corretora, então não é do investidor a responsabilidade de ir lá e gerar uma DARF. Então é mais fácil ainda, né? Outros ativos de bolsa, você normalmente tem que ir lá pagar uma DARF. O ETF de renda fixa não, já fica retido e vai estar no seu informe de imposto de renda aí pela corretora quando você baixar esse informe para fazer a sua declaração. Tem essa facilidade aí adicional. Você vê que o ETF ele vai tirando burocracias, né? Você não precisa ficar reinvestindo, você tem uma tributação facilitada, o de renda fixa ainda fica retido já na corretora. Facilita a vida do investidor e a gente fica feliz de ter trazido esse produto aí para facilitar a vida do investidor que quer proteger o poder de compra. Eu quero alocar em algum título aí ou algum produto que vai entregar a inflação mais um rendimento, e o NTNs está aí para isso de forma muito facilitada. Acho que foi uma proposta muito boa, porque a gente já comentou aqui outras vezes também, até mesmo em lives aqui do canal, sobre o índice IMAB5, né, que é um índice que quando a gente traça historicamente, desde que a gente tem lá, desde 2003, os índices da Ambima, é um índice que mostra uma boa relação de risco-retorno. Então, sim, ele pode não ser sempre o vencedor em termos de retorno, né, de performance bruta, mas quando a gente coloca o risco, né, a volatilidade desse ETF, o quanto ele oscila no dia a dia, ele tem uma boa relação, né? Ele entrega muito e oscila pouco, né? Legal, e bom que você trouxe o IMAB5, que é uma carteira similar ao que o NTN se propõe. O índice do IMAB5 ele pega aí os títulos públicos também indexados ao IPCA. Agora, como que a gente conseguiu aperfeiçoar a estratégia que o IMAB5 já traz muito bem aí para você se proteger contra a inflação? É você trazer um produto com prazo médio um pouco mais curto do que o IMAB5, e com isso você reduz bastante a volatilidade. Você reduziu o prazo e conseguiu reduzir a volatilidade, mas sem deixar de entregar o potencial de retorno. Exatamente, o potencial de retorno é muito parecido, mas a volatilidade ela é muito reduzida. A gente, em alguns momentos, se reduz até 4 vezes a volatilidade. Isso porque o IMAB5 tem um prazo médio
variável, né? Às vezes ele está na casa de 760 dias, algumas vezes está em 900 dias, então ele tem uma volatilidade maior porque não é estável o prazo médio da carteira. O NTNs ele foi pensado para ter um prazo médio mais estável, entre 730 e 760 dias. Com isso a gente reduz bastante a volatilidade e entrega um nível de retorno muito similar, né? O índice do NTNs no histórico, ele está um pouquinho acima do IMAB5, mas eu vou dizer que o retorno é muito próximo. O que ele ganha mesmo é entregar um retorno próximo com uma volatilidade reduzida. Muito bom. Então, acho que ficou bem claro aqui. Queria te agradecer, Cauê. Obrigado aí pelos esclarecimentos sobre o NTNS11. Acho que quem tiver qualquer outra dúvida pode deixar aqui nos comentários que depois o Cauê volta aqui para responder, certo? Legal, com certeza. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e eu encontro vocês no próximo vídeo que a gente vai falar sobre outro ETF de renda fixa que também já está bombando aí no mercado, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.